Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre as leis de Newton. Então nós vamos começar estudando a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz assim: um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força for exercida sobre ele. Esta é a definição da primeira lei de Newton. Então, de acordo com o seu enunciado, se um corpo ele está em repouso e nenhuma força atuar sobre este corpo, ele permanecerá em repouso. A segunda parte da lei afirma que se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, ele continuará neste movimento até que uma força atue sobre ele. Isto significa que se nenhuma força atuar sobre o corpo, seu movimento não se altera. Sua velocidade não aumenta nem diminui, e ele não muda sua direção, continua se movendo em linha reta. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, não há necessidade de uma força aplicada para que um corpo se mova. Mas, por outro lado, para um corpo parar de se mover, é necessário que uma força atue sobre ele. Então, pessoal, o que a primeira lei de Newton ela nos diz é que se um corpo ele está parado, por inércia, ele tem que continuar parado. E se um corpo ele está em movimento, por inércia, ele tem que continuar o seu movimento. Então, se por inércia um corpo que está parado, ele tem que continuar parado, não existe uma necessidade de haver uma força para fazer esse corpo ficar parado, porque ele já está parado. Agora, quando este corpo ele está em movimento, por inércia, ele tem que continuar o seu movimento. Então, para que ele possa parar de se mover, é necessário que haja uma força que atue sobre esse corpo. E isso nós podemos ver todos os dias quando nós estamos em uma condução. Quando nós estamos num ônibus, por exemplo, se este ônibus ele estiver a uma velocidade de 80 km por hora, nós que estamos dentro do ônibus, não importa se estejamos sentados ou em pé, nós estaremos também a uma velocidade de 80 km por hora. Quando o ônibus freia, na figura da esquerda e a sua tela, como estávamos em movimento, a tendência é que nós continuemos este movimento. Então, por inércia, nós somos arremessados para frente, porque estávamos em movimento, então, por inércia, a gente tem que continuar esse movimento. A partir do momento que o ônibus parou no ponto, nesse caso agora nós estamos em repouso. Assim, quando o ônibus ele der partida, como na figura da direita e a sua tela, os passageiros, eles tendem por inércia a permanecer no repouso. Por isso, nós somos arremessados para trás em relação ao solo. Então, por inércia, quando nós estamos em movimento, nós temos que continuar este movimento. Por isso que dentro da condução, nós somos arremessados para frente quando o ônibus freia no ponto para pegar um passageiro, ou quando um trem para na estação também para o embarque e desembarque de passageiros. Quando o ônibus ele dá partida, nós que estamos dentro do ônibus ou dentro do trem, nós estávamos no repouso. Então, por inércia, nós temos que continuar o nosso repouso. Por isso que quando o ônibus ele dá a partida ou quando o trem dá a partida, nós que estamos dentro do ônibus ou dentro do trem, nós somos atirados para trás em relação ao ônibus ou em relação ao trem que seja. Agora nós vamos estudar a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton diz o seguinte: a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida.
ou seja, a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Da nossa experiência diária de puxar e empurrar os objetos, sabemos que os objetos pesados são muito mais difíceis de serem movidos do que os mais leves. Desta forma, podemos pensar na massa como uma medida da inércia de um corpo. Quanto mais massa um corpo tem, maior será a sua capacidade de resistir a mudanças bruscas no seu movimento. Então, pessoal, como nós vimos na primeira lei de Newton, se um corpo ele está parado, por inércia ele tem que continuar parado. Então, veja só, quando na sua casa a sua mãe pede, por exemplo, para que você arraste uma geladeira, para que ela possa varrer atrás da geladeira, fazer uma limpeza, é muito mais fácil você empurrar uma mesa do que você empurrar uma geladeira. Por quê? Porque a geladeira ela possui muito mais massa do que uma mesa. Então, quanto mais massa o corpo ele possui, maior será a resistência que ele há de fazer à força que você está fazendo nele para que ele possa entrar em movimento. Então, nós podemos dizer com isso que a massa ela é uma medida da inércia de um corpo. Ou seja, quanto mais massa esse corpo tem, maior será a sua inércia. Maior será a sua força de resistência para se mover. Então, como nós aprendemos na primeira lei de Newton, que diz que se um corpo está parado, por inércia ele tem que continuar parado, então a força que você exerce para empurrar uma mesa, com certeza não será a mesma que você há de exercer para você tirar uma geladeira do lugar para sua mãe varrer. Então, por isso que objetos mais pesados são mais difíceis de serem movidos do que os mais leves. Porque quanto mais massa ele possui, mais poder de resistência ele terá à força que você está fazendo para poder mudá-lo de lugar. Terceira lei de Newton, ação e reação. A terceira lei de Newton procura descrever o resultado da interação entre dois corpos. Ela estabelece que para toda ação sempre há uma igual reação. Isto é, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e opostas. Toda vez que um corpo A ele exerce uma força FA num corpo B, este também vai exercer no A uma força FB, tal que essas forças têm mesma direção e sentidos opostos. Então, eu coloquei ali, FA igual a menos FB. Olha, na física, tanto quanto na matemática, o sinal negativo ele indica sempre o oposto de alguma coisa. O sinal negativo ele não indica somente uma diferença, uma subtração. Eu diria até que a principal função do sinal negativo é indicar o oposto de alguma coisa. Então, a força FB ela tem a mesma intensidade da força FA. Porém, como ela é oposta à força FA, ela vem com o sinal negativo. Uma das forças é chamada de ação e a outra de reação. Então, pessoal, entendendo aqui a terceira lei de Newton, nós precisamos de cara já compreender que a terceira lei de Newton, ação e reação, ela é uma interação entre dois corpos, tá? Diferente da primeira lei que referia-se apenas a um corpo, a terceira lei de Newton é uma interação entre dois corpos. Então, se você tem um corpo A que aplica uma força FA sobre um corpo B, esse corpo B também vai aplicar em A uma força FB, que vai ter a mesma intensidade aplicada por A, também vai ser a de B, com a mesma direção de A, porém
com os sentidos opostos. Quando aproximamos um ímã de um objeto de ferro, um prego, por exemplo, vamos imaginar que o prego esteja inicialmente no repouso, em cima de uma mesa. Pelo que vimos então, lá da primeira lei de Newton, sabemos que para este prego se mover, é necessário que uma força venha atuar sobre ele. Se aproximarmos um ímã deste prego, poderemos notar que o prego se move na direção do ímã. Logo, podemos concluir que uma força está atuando no prego e que ela é direcionada ao ímã. Ok. Se fizermos o contrário, ou seja, se deixarmos o ímã sobre a mesa e aproximarmos o prego, nós notaremos uma situação muito semelhante. O ímã ele vai ser atraído em direção ao prego. A força que atua sobre o prego é uma força magnética e ela se manifesta no prego pela presença do ímã nas proximidades do prego. Olha, sabemos que o prego ele não possui características magnéticas. Um prego, por exemplo, não vai atrair outro prego, pessoal. Então, nós podemos concluir que a força que atua no ímã é a força de reação que atua no prego. Podemos perceber com facilidade que elas atuam em corpos diferentes. Então, a mesma força que o ímã fez para atrair o prego, quando eu aproximei o ímã do prego, será a mesma força que está sendo exercida para atrair o ímã para perto do prego. Tá? Então, quando eu aproximo o prego do ímã, essa força é chamada de ação. E a força que o ímã faz para atrair o prego é chamada de reação. Sendo que essas forças, elas vão ter a mesma intensidade, a mesma direção, porém os sentidos é que são opostos. Agora nós vamos estudar a força resultante. Um dos meios para se obter o vetor resultante entre dois vetores é o método do paralelogramo. Vamos obter a soma vetorial dos dois vetores abaixo. Então, eu tenho um vetor ali, o vetor A, e temos o vetor B. E eu vou ensinar a vocês como obter a soma desses dois vetores, por um método que nós chamamos de método do paralelogramo. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui o método do paralelogramo. Então, eu tenho aqui os dois vetores, que era o vetor A e o vetor B. O primeiro passo é juntar as origens dos vetores para, em seguida, traçar retas paralelas a partir das extremidades dos vetores. Então, olha só, eu peguei e fiz o seguinte. Eu uni as duas origens do vetor, como vocês podem ver ali embaixo. O que eu faço agora? Eu vou traçar duas paralelas, uma ao vetor A e outra ao vetor B, assim. Vejam que a figura que eu formei é um paralelogramo, por isso que chamamos o método do paralelogramo. Então, feito isso, após eu traçar a paralela ao A e a paralela ao B, a partir daí eu vou unir agora as extremidades. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou traçar o outro vetor, que eu vou chamá-lo de resultante. Esse vetor azul será o vetor resultante, aonde esse vetor ele vai ter origem na origem dos vetores A e B, e a extremidade desse vetor azul estará na união das extremidades de A com B. Feito isso agora, vejam que quando eu tracei aquele vetor azul, ele formou um ângulo alfa ali, ó. Então, aplicando agora aqui a lei dos cossenos, o vetor azul vai ser igual a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais duas vezes o produto de A por B vezes o cosseno do ângulo alfa.
Então, essa formulazinha é a fórmula que é para nós calcularmos o vetor resultante desses dois vetores A e B, ou a resultante das forças que estão sendo aplicadas aqui. Beleza? Então, veja que para eu calcular a resultante das forças, ela vai depender muito do ângulo que esses vetores vão estar formando. E é isso que nós vamos ver na tabela ao lado. Então, eu trouxe aqui uma tabela de forças resultantes de acordo com os ângulos que são formados pelos vetores. Porém, antes de falarmos dessa tabelinha, eu queria dar uma pincelada rápida sobre o que é um vetor. Bom, o vetor é aquele que transporta, né? Por exemplo, o mosquito do Aedes aegypti ele é chamado de vetor, porque ele transporta o vírus da dengue. O Aedes aegypti ele não tem o vírus, quem tem o vírus somos nós. Quando ele pica uma pessoa, ele adquire o vírus dessa pessoa e aí ele passa a transportar esse vírus. E aí, conforme as próximas pessoas que ele vier a picar, ele vai estar transmitindo a dengue para essas pessoas. Então, por isso que ele é chamado de vetor, porque ele transporta o vírus da dengue. Todo vetor ele tem como característica direção, sentido e o módulo. O módulo é o comprimento do vetor. Então, todo vetor ele tem como características direção, sentido e comprimento. Essa partezinha aqui, nós a chamamos de origem. E essa partezinha onde está a ponta da seta, nós chamamos de extremidade do vetor. Então, ok. Quando dois vetores eles formam um ângulo de 0 grau, indica que esses vetores eles têm mesma direção e mesmo sentido. Quando dois vetores possuem mesma direção e mesmo sentido, para calcularmos o vetor soma, basta, ou no caso, o vetor soma ou vetor resultante, tá? Basta somarmos esses dois vetores. Então, vetores de mesma direção e mesmo sentido, o vetor resultante é a soma dos dois vetores. Quando os vetores eles são perpendiculares, ou seja, quando eles formam um ângulo de 90 graus, esses vetores, para nós calcularmos a resultante deles, basta aplicarmos o teorema de Pitágoras. Então, o vetor soma ou a resultante dos vetores vai ser a raiz quadrada do vetor a ao quadrado mais o vetor b ao quadrado. E quando eles tiverem mesma direção, porém sentidos opostos, basta nós subtrairmos um do outro, que aí nós teremos a resultante desses dois vetores. Então, quando eles tiverem mesma direção e mesmo sentido, nós somamos. Quando eles tiverem sentidos opostos, nós subtraímos, e quando eles forem vetores perpendiculares, nós aplicamos o teorema de Pitágoras, ok? Então, baseado nesses conceitos aí e também nas 3 leis de Newton, nós agora já podemos resolver algumas questões que envolvem as leis de Newton. Então, vamos lá. Então, vamos aí para o primeiro exemplo, que diz assim: dois vetores de deslocamento, vetor A, 6 metros, e o vetor B, 8 metros, formam entre si um ângulo de 60 graus. Neste caso, quanto será o seu vetor soma S, dado que o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2? Bom, então, vamos lá para a solução desse problema aí, né? Bom, como eles formam um ângulo de 60 graus entre si, nós devemos trabalhar com a fórmula força resultante igual a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado
mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo formado, que no caso é o 60 graus. Então, o vetor resultante é o próprio vetor soma. Então, aplicando nas fórmulas, vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno de 60 graus, que no caso é o ângulo formado. Aí, resolvendo, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado 64, o 6 vezes 8 é 48. Por que eu não multipliquei por 2? Porque como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, a gente já pode cancelar aqui o 2, ó. Ah, professor, mas eu multipliquei por 2, tem algum problema? Não, nenhum problema. Aí, 36 mais 64 vai dar 100, mais 48, 148. A raiz quadrada do 148, nós temos que fazer a decomposição de 148. Fazendo a decomposição do 148 em fatores primos, vai resultar em 37 vezes 4. 37 não tem raiz exata, a gente pode deixar dentro da raiz mesmo. E o 4, a raiz dele é 2, então o vetor soma vai dar 2 raiz de 37 metros. Exemplo 2. Um carro com 1.500 kg de massa está a uma velocidade de aproximadamente 30 metros por segundo. E quando começa a frear, leva 10 segundos para parar completamente. Calcule a intensidade da força resultante necessária para fazer o veículo parar nessas condições. Então vamos lá. Solução. Vamos aplicar aqui na solução desse problema a segunda lei de Newton, que é a força resultante igual ao produto da massa pela sua aceleração. A massa, o problema nos deu, que era 1.500 kg. Porém, o problema não deu a aceleração, por isso nós temos que encontrá-la. A aceleração é calculada pela fórmula ΔV sobre ΔT, ou seja, variação de velocidade dividido por variação de tempo. A variação da velocidade é v final menos v inicial. E a variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Olha, de acordo com o problema, o carro vai parar. Se ele vai parar, a sua velocidade final é 0. E a velocidade inicial, de acordo com o problema, era 30 metros por segundo. Então, v final menos v inicial vai ficar 0 menos 30. O tempo para que o carro venha parar, 10 segundos. E o tempo inicial era nulo. Então, menos 30 dividido por 10 vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da nossa aceleração. Agora, a gente já pode aplicar ali na fórmula da força resultante, que vai ficar sendo a massa, né, que era 1.500, vezes a aceleração, que no caso é menos 3. Lembrando que se a aceleração é negativa, o que está acontecendo é uma desaceleração, né? Fazendo a multiplicação aí vai dar menos 4.500 newtons. Esse é o valor da força resultante. Força resultante negativa chega a soar estranho para a gente, né? Mas o sinal negativo, ele se deve ao fato de a força ser oposta ao sentido do movimento, o que causa a sua desaceleração. Exemplo 3. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre um corpo é 0, o mesmo terá um movimento uniformemente variado, apresentará velocidade constante, em módulo, mas a sua direção pode ser alterada, será desacelerado, apresentará um movimento circular uniforme. Bom, como nós vimos no estudo da primeira lei de Newton, se um móvel ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se é retilíneo uniforme, não pode ser uniformemente variado. Então, a letra A gente já pode cortar. Então, se o móvel está num movimento retilíneo uniforme, ele vai apresentar
velocidade constante, a sua direção não poderá ser alterada, então também a letra C pode ser cortada. A sua velocidade não aumenta e nem diminui, ou seja, ela é constante, então significa que também não vai ser desacelerado, né? O desacelerado também pode ser cortado. E como apresenta movimento retilíneo, jamais poderia ser movimento circular. Então, a resposta correta aqui dessa questão, já que a gente poderia cancelar também a letra E, vai ser a letra B de bola. O móvel ele apresenta velocidade constante. Exemplo 4. A figura abaixo mostra 3 blocos de massas, MA valendo 1 kg, MB 2 kg e MC 3 kg. Os blocos se movem em conjunto, sob a ação de uma força F, constante e horizontal, de módulo 4,2 N. Desprezando-se o atrito, qual o módulo da força resultante sobre o bloco B? Então, vamos lá para a solução do problema. Solução. Bom, para acharmos a aceleração, nós vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, como são 3 blocos, será o somatório dessas massas, da massa de A, da massa de B e da massa de C. Fazendo esse somatório aí, né, 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. E a força resultante nós já sabemos que vale 4,2, pois o problema nos forneceu esse valor. Para encontrarmos a aceleração, agora basta dividirmos, né, o 4,2 pelo 6, que nós vamos encontrar 0,7 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, pessoal, é a aceleração que vai mover todo o sistema, tá? Então, agora, se eu quero encontrar a força que A exerce no B, basta eu pegar e fazer a força resultante igual a massa vezes a aceleração, porém, como eu estou me referindo apenas ao bloco B, eu vou usar a massa do bloco B. Então, seria, no caso aí, 2 vezes 0,7. Então, a força aí vai ser de 1,4 newtons. Essa é a força que é exercida sobre o bloco B. E para fechar a nossa aula de hoje, o exemplo 5, que diz assim: sobre um corpo de massa 50 kg, são aplicadas 4 forças de intensidade. F1 igual a 2 newtons, F2 igual a 3 newtons, F3 igual a 5 newtons e F4 igual a 8 newtons, conforme mostra a representação abaixo. Determine a resultante das forças e a aceleração do corpo. Então, vamos lá para a solução. Solução. Vamos começar calculando a resultante das forças que atuam na horizontal. E depois nós calcularemos a resultante das forças que atuam na vertical. Olha, na horizontal, nós temos 2 forças, F1 e F4. Só que se vocês olharem para o desenho, perceberão que F1 e F4 elas possuem sentidos opostos. Ok, de acordo com aquela tabela que nós vimos lá no início da aula, quando você tem forças de sentidos opostos, a resultante dessas forças é a diferença de uma menos a outra. Então, no caso, a resultante das forças na horizontal vai ser F4 menos F1. Então, fazendo F4 menos F1, vai ficar sendo F4 vale 8, F1 vale 2, 8 menos 2. Então, a resultante na horizontal vale 6 newtons. Agora, nós vamos calcular a resultante das forças na vertical. Aí, na vertical, nós temos 2 forças, F2 e F3. F2 e F3 possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Como possuem mesma direção e mesmo sentido, a resultante das forças é a soma das duas.
Então, somando F2 com F3, F2 valia 3 newtons e F3 valia 5 newtons, somando vai dar 8 newtons. Aí, o que nós temos aí, pessoal? Nós vamos ter uma força na vertical, valendo 8 newtons, e uma na horizontal, valendo 6 newtons. Essas forças, elas passam a ser forças perpendiculares. E aí, se a gente traçar aqui o vetor soma delas duas, que também vai ser o vetor resultante, que possui origem aonde está a origem dos dois vetores e a extremidade onde está a extremidade dos dois, fechando aqui vai dar um triângulo retângulo. E aí a gente aplica o teorema de Pitágoras para achar a resultante das forças que atuam sobre esse sistema. Fazendo aqui vai dar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai dar 100, e aí tira-se a raiz quadrada do 100, que vai dar 10 newtons. Então está aí, a resultante das forças que atuam sobre esse sistema vale 10 newtons. Só que o problema pedia também para calcularmos a aceleração que move todo esse sistema. E aí devemos recorrer à segunda lei de Newton, que diz força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olha, a resultante das forças que move todo esse sistema, nós já temos ela. Está aqui, ó, vale 10 newtons. Agora, precisamos encontrar a aceleração, já que o problema nos deu que a massa do bloco vale 50 quilos. Aplicando esses valores na fórmula, vai ficar assim. 10 igual a 50A, dividindo 10 por 50, nós vamos encontrar 0,2, então a aceleração vale 0,2 metros por segundo ao quadrado. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael Ocara. Espero aí que você tenha gostado da minha aula. Se gostou, dá um gostei, um joinha aí para mim. E se possível for, compartilhe aí também meus vídeos com os seus amigos aí na internet. Inscrevam-se também no meu canal, professor Abimael Ocara, porque assim vocês podem ficar por dentro, né, das aulas de matemática e de física que eu tenho postado aqui no YouTube. Fiquem com Deus, um grande abraço. Não se esquecendo jamais que Jesus te amou tanto que por você ele entregou a sua própria vida numa cruz para nos redimir do pecado, do diabo e de todo o mal. Forte abraço e até a nossa próxima aula, seja ela de física ou de matemática. Tchau, tchau. Fui!